Fala, meus amigos, finalmente o edital da CGU foi publicado. Como a gente já havia previsto, FGV é a banca e são 300 vagas para o cargo de auditor e 75 vagas para o cargo de técnico. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês os principais pontos desse edital, sem nenhuma enrolação, de forma bem direta e sucinta, para que você direcione os seus estudos nos próximos 87 dias, que serão decisivos para a sua aprovação. Então vem comigo que a gente vai agora debulhar esse edital. Então, pessoal, aqui está o edital, finalmente um edital publicado, e vamos lá para os principais pontos que você precisa realmente entender aqui. Eu já destaquei aqui, vamos direto para o quadro de vagas, tá? Quando você for fazer a seleção da vaga, você vai ter que escolher. Tem a opção de auditoria e fiscalização, que tem aí muitas vagas, é o cargo que mais tem vagas disponíveis. Tem a área de tecnologia da informação, com 80 vagas no total. A área de contabilidade pública e finanças com 40 vagas e a área de correição e combate à corrupção, olha só, 54 vagas. Então, basicamente, assim, é uma divisão por conteúdo, para quem já sabe o que cai nessas provas. Auditoria, realmente é a área mais ampla, mais aberta. TI, é específico mesmo para quem é da área de TI, que mexe com software, com essa parte de infraestrutura toda de TI, tem que vir para essa área. A parte de contabilidade pública e finanças também é um pouco mais aberta. E essa parte aqui de correição e combate à corrupção, isso aqui pega muito forte na área do direito, como a gente vai ver lá na frente nas matérias que vão ser cobradas. Então, você precisa definir onde é a carreira, qual o ponto aqui de especialização que você vai se dedicar, beleza? Já o cargo de nível médio é o técnico, aí começa recebendo aí inicial de 7 mil e são no total aí 75 vagas, tá? Dividido aqui em algumas regiões, mas o grosso mesmo está em Brasília. O que interessa pra gente aqui, pra gente ser bem objetivo? A data da prova é dia 20 de março. Fazendo uma conta rápida de hoje até o dia 20 de março, são 87 dias. Se você desconsiderar hoje e o dia da prova, temos 85 dias para sua preparação. 85 dias que eu espero que você se dedique aí numa média de 4 horas por dia. A gente vai ter aí 85 dias, com 4 horas a gente tem 340 horas para você se dedicar. É o mínimo que eu espero que você faça. Uma média de 4 horas por dia em 85 dias é muita coisa. Eu tenho certeza que você vai estar muito bem preparado para chegar na hora da prova, tendo essa média de tempo de preparação. Como é uma média, significa que vai ter dias que você não vai estudar muito, né? Vai ter algum problema, alguma coisa, mas com certeza em alguns dias você vai render mais, vai estudar 6, 7, 8 horas, de forma que você atinja aí em torno de 4 horas por dia. Essa é uma métrica que eu gosto de usar e que eu recomendo que as pessoas sigam. Eu segui isso quando eu fui aprovado lá no TCU, média de 4 horas durante 65 dias, com picos de 8 horas e com mínimos de 0 horas, porque nós somos humanos e tem dias que a gente realmente não consegue estudar nada, acontece algum imprevisto, tá bom? Essa é o dia a dia, essa é a vida de quem é aprovado, tá? Nada sai exatamente como a gente planeja, mas eu quero que você coloque essa métrica aí de bater a média de 4 horas. Se estiver indo bem, avance. Se fez as 4 horas ainda pela manhã, à tarde ou à noite, avance mais 2 horas. Não tem problema. Ganha uma gordurinha para você de repente queimar no dia que der um imprevisto total, tá bom? Então, vamos lá. Como é que serão as provas? Vão ser no dia 20 de março, né? Como eu disse. Prova de técnico pela manhã, prova de auditor pela manhã e pela tarde. Vão ser divididas em 2 etapas, prova de auditor. Isso significa que a gente não consegue conciliar técnico com auditor. Então, você tem que fazer uma definição aí bem clara agora de qual é a sua estratégia, se você está disposto a arriscar, ir para um cargo de auditor, tem mais vagas, é um conteúdo mais complexo, ou se você de repente está receoso, quer ir para o técnico, quer garantir primeiro nessa posição, ganhando aí 7, 8 mil reais, para depois em outro momento avançar para auditor. Aí é uma decisão estratégica que você tem que tomar. É muito difícil eu dar aqui uma solução, né? A minha dica é a seguinte, eu sempre estudei para os concursos de nível superior, porque eu sempre estava ali eu fiz as provas, eu estava já formado, então eu sempre estudava para concurso de nível superior e fazia algumas provas de nível médio quando surgiam ali mais para treino, né? Então decida aí qual vai ser a sua estratégia, qual cargo você vai escolher e siga firme, sem olhar para o lado e vá com tudo. O que é importante a gente ver
é a distribuição das provas. Aqui a prova de técnico serão 80 pontos, distribuído em 30 pontos nessa parte que é conhecimentos básicos e 50 pontos em conhecimentos específicos, que são essas matérias aqui gerais, né? Realmente todo concurso vai cair constitucional, administrativo. Aqui a gente tem muito pesada a questão da AFO e duas matérias uma matéria de administração geral e uma matéria específica da CGU. E o básico é o básico padrão que a gente já está acostumado a ver. A única diferença que a gente vê aqui é língua inglesa, que não é um conteúdo que tem caído em todos os concursos, né? Mas a CGU historicamente cobra inglês, então quem já estava acompanhando outros editais com certeza já está ciente disso. Para auditor, a gente tem aí, são 110 pontos, distribuído nessas disciplinas, né? Português, inglês, administração pública e políticas públicas. E na parte de conhecimentos específicos, aqui, aquele conjunto tradicional, constitucional, administrativo, AFO, fundamentos de auditoria governamental e um tópico aqui que é CGU, que eu imagino que seja regimento interno, seja toda aquela coisa relacionada à forma como a CGU funciona. E aí a especialização que a pessoa vai escolher, o candidato vai escolher, vai diferenciar apenas nessas matérias aqui. Então uma pessoa que escolher auditoria e fiscalização vai ter 40 pontos aqui nesses tópicos. Auditoria governamental, contabilidade, avaliação de políticas públicas e finanças públicas. Quem escolher correição e combate à corrupção vai ter essas matérias aqui. Direito administrativo sancionador, civil penal e empresarial. Quem escolher a área de TI vai ter que dominar esses 5 tópicos, que é ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, banco de dados, infraestrutura tecnológica e segurança da informação. E quem escolher a carreira, né, a especialização de contabilidade pública, vai ter aqui contabilidade governamental, contabilidade aplicada ao setor público, análise de demonstrações financeiras, estatísticas e finanças. Quem viu meu vídeo lá que eu fiz em julho, quando foi autorizado esse concurso, eu analisei o edital de 2012. Lá eu falei um pouco como foi a distribuição daquele concurso. Realmente lá teve mais especializações. E infelizmente, né, não tem a especialização de obras, que foi uma especialização que eu achei que teria se seguisse o último edital como referencial. Então não tem a área de obras, a área específica para obras. Então se você é da área de obras, assim como eu fui lá atrás, infelizmente você vai ter que fazer aqui uma mudança no seu planejamento e escolher uma dessas áreas aqui. Provavelmente a área mais lógica, né, que você poderia escolher seria a área de auditoria e fiscalização, ou dependendo do que você desenvolveu nesse período, pode puxar para a contabilidade, que vai ter também as áreas que você vai ter mais afinidade, né? Do resto, a gente já sabia que teria muitas vagas para auditoria, né, que é o padrão mesmo da CGU, e uma puxada aqui muito grande para a área de TI. E eu confesso que fiquei surpreso com a quantidade de vagas para essa área aqui de correição. Então, quem é da área do direito, que domina esses conteúdos aqui, eu iria, sem dúvida nenhuma, escolher a área de correição e combate à corrupção. Eu com certeza teria uma vantagem em relação aos outros candidatos. Próximo tópico que eu tenho para dizer é a questão da prova discursiva. Tá? O técnico vai ter uma provinha bem mamata de 30 linhas para falar sobre temas da atualidade, valendo 30 pontos. E o auditor aqui vai ter uma pedreira, que é uma dissertação de até 90 linhas, valendo 50 pontos, e uma questão de até 15 linhas, valendo 20 pontos. Então, preparação para a redação realmente tem que ser algo muito dedicado. Você tem que dominar a estrutura de uma redação, porque esses 50 pontos aqui vão fazer a diferença, tá? Na sua colocação, e você pode até sair dos classificados, você pode mudar completamente o jogo, dependendo do que sair aqui no resultado da discursiva. Então, muito importante ter atenção com isso aqui. E o que mais interessa, que eu gosto de fazer a análise, é o seguinte. Eu gosto de pegar e fazer uma análise de ciclo de estudos, né? Como alocar o seu tempo, como você vai estudar nesses 85 dias, como vai ser a sua dedicação. E para isso eu fiz uma planilha chamada ciclo de estudos, que eu faço uma análise de percentual de pontuação que cada matéria tem, e lá eu vou dar uma orientação para vocês. Então eu vou abrir aqui a minha planilha de ciclo de estudos que eu já preparei para vocês. Vamos lá. Então a grande jogada aqui vai ser o diferencial, né? Se você já está estudando aí desde 27 de julho, se você já está estudando desde a prova do TCDF,
com certeza você está muito à frente da maioria dos candidatos. Né? Se você está começando agora, você tem chance, depende da sua formação, depende de como está a sua base. E não tem como eu dizer se você deve ou não fazer essa prova. Minha recomendação sempre é faça a prova, estude esses 85 dias para essa prova como se você fosse seu número 1. Tenha isso na sua mente. Porque com certeza, depois de passar essas mais de 300 horas estudando, você vai ser um candidato muito melhor, muito mais evoluído do que se você não estudar, né? Porque tem medo, porque acha que a CGU é muito grande, porque acha que não vai dar conta. Então minha recomendação é que você estude. E como é que eu oriento você a definir uma carga horária, né? Uma carga horária bem básica aqui. Eu gosto de fazer esse ciclo de estudos, que foi uma coisa que realmente revolucionou meu estudo e facilitou muito a minha organização. Olha só como ela é simples isso aqui, tá? Vou explicar rapidamente. Eu pego aqui as questões, né, as disciplinas, como está no edital, o número de questões e calculo o peso que elas vão ter em relação à nota total. Né? Então aqui começando com o de técnico, nota total 80 pontos. Essa é a distribuição que a gente tem de cada disciplina até você conseguir conquistar os 80 pontos. Então português é 18%, inglês 6% e por aí vai. Com isso eu determino o quê? Um ciclo de estudo, ou seja, um rodízio. Eu escolhi um ciclo de 16 horas, ou seja, a cada 16 horas eu vou voltar para o começo e refazer esse ciclo. Isso ajuda muito na organização, ajuda muito você a manter a revisão em dia, manter a matéria fresca na cabeça e não se aborrecer com matérias chatas que você vai acabar enfrentando. E quando você tiver um problema no seu dia a dia, esse ciclo te permite não pular matéria, te permite um planejamento muito mais fácil. Então, um ciclo de 16 horas significa que durante pelo menos uma semana você tem que estudar no mínimo 16 horas. Como você vai estudar 4 horas, como eu falei, então você vai rodar esse ciclo aí uma vez e meia, até um pouco mais. Então, basicamente, transformando o peso das matérias em tempo para um ciclo de 16 horas, você vai ter então 3 horas de estudo para português, 1 hora para inglês, 1 hora para raciocínio lógico, 1 hora para noções de TI e 2 horas para cada uma das matérias de conhecimentos específicos. Esse aqui é o ciclo perfeito, saiu bonitinho, redondo, tudo certinho. O que você pode fazer para adaptar? Você faz uma bateria de questões, você faz simulado, ou de acordo com sua própria avaliação, você já estava estudando para outras matérias, você vai avaliar e perceber que você já está muito bem em uma matéria. Vamos dar um exemplo aqui de português. Você já tem um desempenho muito bom em português. Você pode vir aqui na adaptação e tirar português. E pode diminuir português para de repente 2 horas. É uma escolha que você pode fazer. Tirou português aqui para 2 horas, o que significa? Que você vai ganhar 1 hora. Você tem 1 hora para botar em outra matéria. E talvez o seu calcanhar de Aquiles seja direito administrativo. Ou, sei lá, AFO. Matéria difícil, é novidade. Você pode vir aqui e botar talvez 30 minutos para AFO. Olha só. E aí vamos botar 30 minutos para estudar esses regimentos, essas coisas da CGU. Pronto. Você fez uma adaptação. Então isso aqui é uma coisa muito pessoal, não tem como eu fazer aqui uma adaptação que valha para todos vocês. O que eu posso fazer é deixar aqui do modo mais genérico possível, né? Explicar para vocês como funciona e que vocês façam as adaptações. Se tiver dúvida, manda para mim no Instagram, no Telegram ou por e-mail, que eu oriento vocês com o maior prazer. E aí ficaria um ciclo assim, né? Eu gosto, aqui por exemplo, já é uma opinião minha, eu gosto de fazer ciclos de 1 hora. Talvez você goste de ciclos de 2 horas. Então, é muito pessoal esse arranjo, né? Cada um vai ter o seu modo de organizar melhor. Mas, seguindo esse exemplo de um ciclo de 1 hora, seria isso. Começaria aqui com português e faria essas alternâncias entre... Depois de direito, eu boto raciocínio lógico, que são matérias completamente diferentes. Entendeu? Então, assim é uma forma de organizar e que, independente do que aconteça no dia, você vai estudar a matéria que você precisa estudar seguindo essa sequência. Você não vai pular matéria, você não vai ficar aborrecido quando vier uma matéria muito chata, porque está tudo bem organizado aqui. E assim, nessa planilha, eu fiz para as outras, os outros cargos. Os cargos de auditor, por exemplo, eu já tive que adaptar e fazer um ciclo de 24 horas, porque são muitas matérias. São 3 com 5, 8, 9, 10, 11, 12, entre 12 e 13 matérias. Então um ciclo de 16 horas já ficava com muita matéria com um tempinho quebrado, tempinho de 30 minutos, de 1 hora e 15. Então quando eu botei 24 horas, um ciclo de 24 horas, você consegue então ter um arranjo mais organizado aqui.
Então, da mesma forma aqui, por exemplo, eu fiz uma adaptação só para deixar os números redondos, mas nessa distribuição, né, seria 3 horas e 16 minutos para português. Você pode seguir isso aqui? Pode. Eu acho mais fácil gerenciar com tempos fechados, mas é uma questão minha. Você pode fazer do jeito que você achar melhor, tá bom? Nesse aqui ainda ficou sobrando 2 horas. Eu poderia aqui alocar em alguma matéria que eu estou com dificuldade. Aí quando você colocar essas 2 horas, vamos botar aqui, por exemplo, você vê que bateu aqui 24, 24, tá tudo ok. Então fica à vontade para você trabalhar e adaptar de acordo com a sua necessidade. Uma dica para vocês é, a cada 2 semanas você fizer um simulado, fizer uma bateria de questões, você pode perceber que houve um avanço diferente em cada matéria. De repente você avançou muito em direito constitucional, está quase gabaritando, mas está apanhando lá em auditoria governamental. Então você pode fazer esses ajustes aí, como nós vamos ter um total aí de 12 semanas até a prova. A cada 2 semanas você dá uma olhada, vê como é que está seu desempenho, e aí você consegue adaptar e fazer pequenos ajustes para você poder ter uma dedicação realmente onde você está fraco e manter ali o percentual de acerto alto onde você está alto também, tá? São 12 semanas até a prova. Aqui para TI eu consegui fazer também um ciclo, porque TI conseguiu ficar um número mais redondinho, né? Eu cheguei a fazer aqui até uma orientação de como seria um ciclo para a galera de TI, mas claro, cada um aí de TI tem uma aptidão diferente. Talvez tenha alguém que é muito bom em ciência de dados e é muito ruim em infraestrutura. Então ele vai ter que aumentar o peso de infraestrutura, diminuir o peso de ciência de dados, ou o contrário. Então você tem que personalizar. E aí eu acredito que você é a pessoa mais competente para fazer essa personalização, né? Eu passei aqui realmente a orientação geral de como organiza, e você é muito mais competente do que eu para dizer como é que você deve estudar, baseado nos seus conhecimentos, nas suas aptidões, no seu estilo de vida, em tudo que você tem aí, que só você tem. Então tá aqui, cada aba tem por um cargo, né, considerando as questões que vão cair aqui e tudo mais. Eu fiz para cada um para já facilitar a vida de vocês. E tá disponível aqui no link, aqui abaixo. Você coloca lá o seu nome e o seu e-mail e você vai ter acesso a essa planilha aqui. Você vai receber um e-mail meu com essa planilha e algumas dicas para você também ter um desempenho melhor, tá bom? Vamos agora para o encerramento aqui desse vídeo. Muito bem, meus amigos, esse foi o vídeo aqui explicando o edital da CGU 2021. Meu nome é Hugo Leonardo, eu sou auditor do TCU e tudo que eu falei aqui foram exatamente as coisas que eu fiz para ser aprovado no TCU. Foi aprovado começando do zero até o TCU em 18 meses, mas para o TCU eu estudei apenas 65 dias, foi praticamente um pós-digital, igual vocês estão enfrentando aqui agora, média de 4 horas, com essa estratégia, com essa definição de horário e com muita dedicação, muito afinco eu consegui chegar lá. Então eu acredito que você também é capaz de chegar, são muitas vagas, é realmente uma grande oportunidade. E tô aqui com a Angélica, olha aí, ó. Hoje em dia a realidade é outra, então talvez você tenha filhos, igual eu tenho hoje. Então eu não consigo nem me dar o prazer de gravar um vídeo aqui sem a participação linda dela. Então eu tive que fazer aqui com ela mesmo, porque essa é a vida, né? Talvez você tenha essa vida hoje em dia de ter filhos, talvez tenha que estudar com teu filho no colo, talvez tenha que trabalhar com teu filho no colo, igual às vezes eu trabalho aqui em home office. Mas saiba que isso não é impeditivo para você chegar lá, tá? Quando eu passei no TCU, eu ainda era novo, tinha 22 anos, não tinha filhos, mas hoje fosse estudar, seria assim, com minha filha no meu colo, fazendo o que eu tenho que fazer, fazendo minhas obrigações, mas me dedicando todos os dias, acordando mais cedo, talvez dormindo mais tarde, dando um jeito de estudar no tempo que eu tenho. Porque é assim que a gente tem que viver, essa é a vida que a gente tem, não dá para abrir mão. E esses aqui, ó, são nossos motivos para chegar mais longe. Eu espero que você tenha um grande motivo, assim como eu tive lá atrás, né? Eu já vislumbrava essa família que eu tenho hoje. E hoje, se eu tivesse que estudar e me dedicar a algo, realmente eu faria com ela aqui do meu lado. Isso não seria um impeditivo, né, filha? Então segue aí. Galera, vale a pena estudar para a CGU. Espero ter ajudado vocês. Como eu falei, essas orientações estratégicas que eu passei é a que eu segui na época que eu estudei. Então eu tenho certeza que vocês vão estar bem acompanhados. De resto, é saber exatamente se dedicar, se organizar para ter tempo e saber estudar, revisar, fazer exercícios e aprender a ter uma retenção maior, tá? Revisar, revisar, revisar é a chave do sucesso. Muitos exercícios e avaliação realmente do seu desempenho nas provas, dos seus simulados, de provas anteriores, controle emocional, tudo isso aí é o pacote que realmente você precisa para fechar e para ter um resultado extraordinário. Conte comigo,
Os meus canais de comunicação é o Instagram, vou colocar aqui, o Telegram também, para quem não quer estar no Instagram, ou mande um e-mail direto para mim, que eu respondo vocês. Sempre que eu posso, eu me dedico a responder vocês. E tamo junto nessa jornada aí, bons estudos. Eu quero ver o nome de vocês lá no Diário Oficial, tá? Um abraço e até a próxima. Tchau, filha.